Olá, benditos e benditas, tudo bem? Sabadão à tarde, 3 da tarde, horário do nosso Pega a Lição. Então roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente para mais um episódio. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para estudar aqui a nossa lição da Escola Sabatina Jovem. Estamos no nosso 12º episódio da lição Parábolas. Como você sabe, a gente sempre deixa aqui embaixo uma dica para você do aplicativo 7Me, para você poder baixar o aplicativo e ter no seu celular muitas ferramentas que vão te ajudar na sua comunhão diária. Então não perde tempo, vai lá, coloca no seu celular, baixa o aplicativo, você pode baixar para iOS, você pode baixar também para o Android, não importa qual é o seu celular, você tem acesso a ter esse aplicativo que vai abençoar a sua vida, tá legal? Que bom que você veio aqui com a gente hoje para estudar essa liçãozinha que já está deixando um gostinho de quero mais, né? Estamos aqui no 12º encontro. E como você já sabe, todos os sábados eu estou aqui com um time muito bom para gravar essa lição. E hoje não é diferente. Hoje eu trouxe eles de volta, já apresento para vocês. Mas eu trouxe ela, nossa super secretária Beth. Tudo bem, Beth? Tudo bem. E aí, galera? Feliz de estar aqui novamente. Ah, que bom, Beth, ter você aqui com a gente. Eu fiquei até surpreso hoje, né, meninos? Porque cheguei aqui, tinha todo um lanchinho preparado. A Beth, né? Olha aí, né? Obrigado, Beth. Os bastidores, né, pastor? Os bastidores, Xepa. né? É o milagre do pão de queijo e da chipa. Realmente a Beth tem feito um trabalho extraordinário. Obrigado, Beth, por estar aqui com a gente. Valeu, pastor. Tá? Tô aqui com ele, Simão. Tudo bem, Simãozão? Tudo jóia, pastor? Obrigado por estar aqui. Com a minha conterrânea e contemporânea de igreja, né? Olha só Partiu que central. ideia. Olha aí. Vai Que ter da Central hora. de Campinas. Aparece uma central de Campinas, um espaço jovem certificado e licenciado. Olha aí, o negócio tá pegando Mas é um fogo prazer na estar aqui de central. novo, pastor. Obrigado A pelo alegria convite. toda minha. Pastor Natanael, direto das terras abençoadas de Limeira, pastor da Central, do Distrito Central de Limeira. Tudo bem contigo, pastor? Tudo bem, pastor. Boa tarde, pastor Gabriel, Simão, Beth, nossa super mega plus secretária. Vocês que estão acompanhando, uma alegria estar com vocês novamente aqui para compartilhar um pouquinho da lição. Abraço, pessoal de Limeira aí. Deus abençoe vocês. Que maravilha, meninos. O papo tá muito bom, mas a galera de casa veio para estudar a lição, não é isso? Então vamos fazer nossa oração pra gente começar? Simão, você ora pra gente? Claro. Fechamos nossos olhos e oremos. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Agora, nesse momento, dedicaremos tempo para o estudo da Tua Palavra. Ilumina-nos para que a nossa mente esteja aberta o suficiente para que a Sua mensagem tenha impressão na nossa alma. Pai querido, também esteja conosco aqui, para que a mensagem seja sua e sejamos apenas um instrumento. Amém. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, eles são cheios do Espírito. O que vocês acharam aí dessa tirinha? Tá bacana? Tá legal. Vamos lá, tem o vasinho, o óleo e o fogo. É quase que uma fórmula mágica para poder ter luz, né? Sim. E a lição era muito icônica no final porque ela é tudo sobre luz. E aí que é a questão de quanto você está preparado. E sem combustível não tem como ir muito longe e não tem luz. E essa tirinha para mim pegou dessa forma. É uns elementos necessários para que haja algo. Para que haja luz. Eu achei legal porque o colunista, né, o grafiteiro, aí, o cartunista, ele utilizou os elementos palpáveis primeiro. Os dois elementos, que seria o quê? A lamparina, você falou o vasinho, mas a lamparina que era de barro, de uma peça bem icônica ali, até tem uma dessa em casa, uma réplica que eu ganhei do pastor Rodrigo Silva, no museu. Elegante. Num evento que teve lá para pastores, aí eu tenho uma lá em casa, uma réplica, até podia ter trazido aqui para vocês verem. E aqui nós temos esse jarro, né, esse vaso, esse componente do óleo, o recipiente. Esses dois elementos somados, nós temos aqui o fogo, que é o símbolo do Espírito Santo. Então há uma soma aqui me remetendo à criação, dois elementos que formam um muito maior. Então sempre Genial. quando junta-se dois elementos, você tem um terceiro elemento, que ele é muito mais poderoso, muito mais forte e intenso do que a junção dos outros anteriores. Eu achei bem legal aqui essa tirinha, já começa bem aí o que vem pela frente. Muito bem legal, muito bem legal. E você, Beth, qual foi a tua impressão? É a mesma coisa, acho que sem o Espírito Santo, se a gente já colocar no contexto espiritual, né? Sem o Espírito Santo e sem ter o conteúdo, né? Onde botar esse conteúdo, a gente não consegue iluminar, né? A gente não consegue brilhar para Cristo. Muito bem colocado, meninos. E a lição começa bem, né? Ela já começa citando a história, né, de um camarada que tá lá pelos lados da Malásia, né? E aí numa viagem internacional forte, um fuso horário diferente, ele chega para palestrar, mas pelo fuso horário ele não consegue dormir,
né, que tá no fuso horário dele, É ele outro. ainda tava, era outro, e ele ainda tava no dia. E aí ele decide, não vou dormir, vou ficar direto que eu já vou para minha palestra. De repente o telefone do quarto toca insistentemente, ele está a poucos minutos da sua apresentação, e alguém fala, pastor, tá faltando 15 minutos. Vem. Por sorte, ele estava perto, mudou de roupa correndo e foi para lá ligeiro. Foi um quase atraso, vamos dizer assim. Mas não né? atrasou, né? Mas não atrasou, Chegou na né? pinta, Chegou em cima da hora. Chegou em cima da hora, né? É fé ou preparo ou sorte? Não dá pra saber. Não dá pra saber, né? E aí a gente começa a pensar no seguinte, né? Essa questão de pontualidade, de tempo, de preparo, né? Porque você imagina, esse camarada na viagem, ele se preparou, cara. Ele pegou a mala dele, botou todas as roupas na casa dele dias antes. Ele começou a pensar na viagem, viu o boleto do voo, viu toda a documentação, preparou tudo, saiu de casa, foi para o aeroporto. Se tiver viagem internacional, 2 horas antes. Depois entrou no voo dele, foi para lá, chegou antes, muito antes que muitas pessoas que só chegaram se prepararam no dia para ir para lá, na hora. Mas por um erro, ele Descuido. quase perde tudo, por um descuido, né? Eu achei legal, pastor, que ele lutou contra o sono. Ele tentou dormir, na verdade o sono não veio. Aí quando ele falou, vou desistir, vou ficar aqui atento para a primeira palestra, aí o sono chegou. Ele podia ter feito isso antes, né? Não, o sono chegou com força. Quando ele queria dormir, ele não conseguiu veio. dormir. E quando ele não queria dormir, ele dormiu. Se liga aí. Algo interessante, Exatamente, muito bem colocado. Fica atento aí que o sono chega. Mas aí, né? ó, nessa história dele de se preparar para a viagem e tudo mais, costumo fazer viagem algumas internacionais. Inclusive, semana que vem eu vou estar para 4 horas atrás do nosso fuso horário. Isso vai Olha atrapalhar aí, isso vai atrapalhar. minha rotina. Já fica a lição, né? Se eu quero não perder o horário, vou começar a dormir umas horas Antes aqui, para que né? eu possa estar no meu horário certinho. Mas esse é um ponto, né? Porque eu costumo dizer, especialmente dentro desse contexto de viagem internacional, tem muita gente que tem vontade de ir para os Estados Unidos, né? Sim. Aí quero ir para os Estados Unidos, e aí eu vou comprar passagem. Mas esquece de um negócio, o visto. E aí para ter o visto tem que ter o passaporte. E já vi diversas situações quando as pessoas querem fazer esse tipo de viagem e falam assim, comprei a passagem, vou para Disney. Não vai. Não vai porque você precisa do visto. Sim. E eu falo assim, olha, você precisa se preparar para quando você tem que estar pronto. Então não adianta você querer sonhar com alguma coisa se você não tivesse preparado para isso. O nosso colega aqui, ele se preparou, mas não considerou a variável do fuso horário para ele. Acho que é Daniel, né? O autor da lição, inclusive, que compartilhou essa história. Daniel. O próprio autor da lição, né? Que falou desse vacilo aí. Que ele teve. Esse detalhezinho, né? Um detalhe. O legal é que ele fala que quando tocou o interfone ali, ó, você tem 15 minutos. Imagina o desespero Imagina. dele. Ele veio para isso. O propósito dele foi dar palestra lá em Kuala Lumpur, lá na Malásia. E o propósito da viagem dele ele ia perder, porque ele não ia conseguir estar lá a tempo. Por causa do sono. Do sono. Cara, isso é muito terrível, né? Eu vou ler pra gente contextualizar um pouco mais. Livro de Mateus, capítulo 25, tá legal? E nós vamos ler até o versículo 5, diz assim: O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se o grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Olha só que curioso isso aqui, né? Quando a gente olha para um casamento da antiguidade, existia um costume, né? O cortejo saía da casa do noivo e ia buscar a noiva, né? E quando ia buscar a noiva, as damas, ou as virgens, as 10 que estavam ali acompanhando, elas tinham suas lâmpadas, celebravam a chegada do noivo e estavam ali com ele. Curiosamente, as virgens normalmente faziam parte de algum contexto da vida familiar daqueles noivos, sendo amigas, parentes ou amigas da noiva, enfim, eram conhecidas, né? O que significa que elas participavam anteriormente do preparo, dos tratos, de tudo que seria para o casamento. E não é de hoje que o casamento é uma festividade que, em sua maioria, 80, 90% das vezes, ele
atrasa. Aham. Não adianta, né? Eu me lembro do meu casamento, foi marcado para as 4 da tarde. Às 4 da tarde eu estava saindo da igreja depois de ver toda a decoração de short e chinelo. Irmãos chegando e eu correndo para casa. Nossa. Para me arrumar. Entendeu? Mas eu cheguei. Americana. Pastor Nathanael lembra dessa época. Estava Estava lá lá. nessa época, exatamente. Então, mas assim, o fato é que os casamentos sempre atrasam. E os da nossa história, e o da parábola da nossa história aqui. Quando vai chegando a noite, as noivas estão ali, o noivo não chegou, o sono foi batendo forte. A gente precisa lembrar que meia-noite para nós hoje não tem o mesmo significado que tinha para eles anteriormente, porque eles dormiam extremamente mais cedo, porque eles acordavam com o sol e dormiam quando o sol estava se pondo, o que significa que meia-noite era bem mais Madrugada, tarde, né? madrugada Era quase madrugada. para eles, né? Então, mas, enfim, isso não era desculpa. As virgens dormiram e à meia-noite Chegou. eis que saiu o grito. Eis o noivo, saía ao seu encontro. Na parábola, elas vão para um lado, vão para o outro. 5 tem azeite, 5 não tem azeite. As 5 que tem azeite entram. As 5 que não tem ficam de fora, vão correr atrás do azeite, não alcançam, voltam e batem na porta, né? E quando batem na porta, ela, olha, é a gente. Eu imagino elas falando, é a gente. O noivo sai, olha, desculpa, Eu não conheço. não conheço vocês. Uau! Ficou de fora do casamento. Isso é muito pesado. O que essa parábola traz pra gente, meninos? Vamos lá. O que vocês me dizem? Eu vejo que primeiro o contexto de Mateus 24 e Sim. 25. Tem que ver o pano de fundo. Escatológico, Sim. profético. Jesus com os discípulos ali, aquela história do templo, ó, que beleza e tal. E Cristo vem no Mateus 24 e coloca ali os eventos finais em 2 momentos, anos 70 do templo, quando foi destruído, e o tempo do fim. Aí depois ele remete de novo e conta essa parábola de novo. Algo cotidiano, pastor Gabriel, que você mencionou aí. Os casamentos daquela época, a família participava com mais intensidade. 1 ano antes do casamento, o noivo anunciava, você, ó, quero casar com você, então você é a noiva. Eles tinham 1 ano para fazer preparativos. Era 1 ano de trabalho, para construir a casa, tinha todo um contexto ali naquele momento. Normalmente um trato entre famílias, né, pastor? Sim, um trato, um acordo, um acerto do dote. O noivo preparava todo aquele contexto ali. E como a parábola descreve aqui, era isso mesmo que acontecia. Os casamentos eram dias. Era uma festa de 3, 7 dias. E o noivo era de outra cidade normalmente, ou da mesma vila. Mas ele saía da casa do pai dele, ia até a casa da todo um noiva. significado nisso também. né? Justamente. Aí pegava a noiva e voltava para o lugar da festa. E nesse contexto que tinha as damas de honra, que eram as virgens também, que com as lamparinas ali, para que o caminho fosse o quê? Claro. Para que não houvesse nenhum percalço no caminho. Tudo isso tem um contexto escatológico aqui para a gente. O que é o significado dessa parábola? Que a gente vai estudar nessa lição, recapitular nessa lição. Mas o que eu acho interessante aqui é o contexto que Cristo dá com relação à profecia, aos últimos tempos, à sua volta. Esse é o cenário do plano de fundo da volta de Jesus. A temática aqui é a volta de Jesus. É o preparo, é o foco no preparo que devemos ter. O que chama muita atenção para mim na história é a virtude das 5 virgens. Sim. Porque passa despercebido. Porque a história é muito simples, se a gente for pensar, né? Ela é de fato, putz, vai ter um casamento, preparei 1 ano, vai ter que pegar as virgens, tem as velas, tudo mais, as candeias, e vai ter que fazer todo esse caminho, esse percalço, como você explicou. Porém, todas elas deveriam estar preparadas com azeite extra, porque pode acontecer de ter um fuso horário, pode até acontecer de ter um Sim. percalço, o noivo não tinha tanta luz na hora do caminho, aí ele atrasou e tudo mais. Mas a virtude silenciosa das 5 virgens que se prepararam, ela não foi destaque na história em momento algum. Foi bem destacado, colocado. na verdade, a falta de virtude das que não se prepararam. Então, isso pra gente hoje é o seguinte: você jovem que tá aí, você sabe que você é um jovem valoroso. Você tá aí acompanhando, lutando, querendo estar perto de Deus. E muitas vezes silenciado, fala assim: meu Deus, que mundo injusto. A tua hora vai chegar. Porque a virtude que ela se manifesta no silêncio, ela é exaltada e é retratada no livro dos céus. Muito bem colocado, Simão. Muito bacana o seu comentário, porque de fato, às vezes nós olhamos muito, exaltamos muito as 5 nécias, ou pensamos muito sobre elas, mas não refletimos sobre a prudência das outras 5. Né? Porque agora a gente encontra o seguinte na história.
Eu fui atrás da... Hoje, a palavra que a minha tradução aqui nessa Bíblia trouxe foi imprudente, né? Ou insensata. Mas a palavra nas traduções mais antigas eram nécias, né? E a palavra nécia, ela tem que ver com incoerência, com ser tolo, com ser irresponsável ou ser incapaz. Descuidado. Descuidado, exatamente. Desplicente também já foi uma definição mais antiga, né? Então a gente percebe o seguinte, as 5 que não tinham óleo, elas foram desplicentes com sua responsabilidade, elas foram desplicentes com a família, elas foram desplicentes com o evento, foram desplicentes com os noivos. Ou seja, elas foram irresponsáveis com o papel delas naquela história. Né? Então elas tinham um resultado que elas mesmas buscaram, simplesmente porque não se deram conta do momento que estavam vivendo. As outras 5, como você falou, não, uma virtude silenciosa. Elas estavam tão comprometidas que elas pegaram no sono, mas elas estavam preparadas. A parábola não fala assim, 5 dormiram e 5 não dormiram. A parábola fala assim, todas dormiram. Só que tinham 5 das 10 que dormiram, mas estavam preparadas. E por estarem preparadas, se destacaram. Tem um ponto que eu acho importante aqui, que a gente tem que deixar bem claro. São muitas características externas idênticas. Todas mulheres, damas de honra, escolhidas pela noiva, todas tinham o azeite, todas tinham a lâmpada, todas dormiram e todas estavam esperando o noivo. Ok? Tudo certinho. Agora, a única diferença é que 5 estavam preparadas. Esse é o ponto importante. 5 estavam com foco no preparo. O noivo demorou, é a tardância do noivo, teologicamente falando, e essa tardância fez com que todas dormissem. Nós temos hoje, depois colocando o foco da igreja, uma igreja que dorme, né? Laodiceanos. Mas essas 5 que dormiram, quando veio o último clamor, o clamor antes da meia-noite, opa, nós temos azeite, porque nós tivemos reserva. Nos preparamos anteriormente. As outras 5 não. Elas não tinham reserva. Foram lá comprar em última hora. De novo a questão da última hora. Né? Não adianta na última hora. Tem que ter o preparo. Agora é o preparo. Agora é o foco no preparo. Sim. Era exatamente isso que eu ia comentar também, né? Que todos dormiram. Tipo, colocando aqui no nosso contexto, para todos nós está demorando, né? O pastor aqui sempre fala que é de terceira geração adventista, né? Exatamente. Então, para todo mundo está demorando. Para todo mundo a demora é igual. Para alguns menos, para outros mais. Mas será que a gente está realmente preparado? Será que a gente está realmente esperando a chegada do noivo? Ou será que a gente está só já desesperançado, de repente? Muito bem colocado. Perdão. Pode falar, Simão. É que também na ótica das displicentes, né, todas elas estavam... Acho que a contribuição que eu trago para tua mensagem, Natanael, é que todas elas estavam preparadas. E 5 delas estavam mais preparadas. E ao decorrer da lição a gente vai olhar para isso também, que as características são iguais para todas, inclusive o preparo. Só que uma ela é mais empenhada... As 5 ali foram mais empenhadas no preparo, muito mais diligentes, precavidas. Mas por quê? E talvez o que eu entendo, possa conectar com isso é que elas conheciam muito para quem elas estavam servindo. Elas estavam servindo, então assim, olha, o noivo vai chegar, não vai dar vacilo. Não vai ser amanhã a festa, porque se eu dormir ele ia chegar amanhã, não, cara... Eu quero cuidar, eu sei que ele vai vir. Se eu tiver que passar a noite aqui, eu tenho óleo para isso. Eu tenho óleo para isso. Eu tenho reserva. Eu tenho reserva. Isso é muito bacana, né? Porque assim, a gente percebe uma coisa aqui, ó. Só definir alguns pontos que são muito curiosos e importantes para o pessoal de casa se contextualizar melhor. Talvez não tenha todas as premissas para interpretar a parábola, tá? A Bíblia diz em Salmo 119, 105 que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tá? Em Zacarias capítulo 2, versículos 4 ao 6, é isso mesmo. 4, deixa eu até rever aqui, isso mesmo. 4 de 2 ao 6 e Lucas capítulo 4, 18 e 19, eu anotei aqui, trazem referências, você pode olhar na sua casa, trazem referências para que o Espírito Santo é o óleo. Êxodo 27 e 20 também traz essa exatamente. Do sacerdócio levítico ali, do azeite. Exato, o azeite. Então perceba uma coisa, a lâmpada era a palavra, o azeite é o Espírito Santo. Agora, dentro desse contexto, como o pastor Natanael colocou, a parábola ela surge depois de Cristo contar todos os sinais da volta dele. Ou seja, ele está falando, o noivo vai atrasar. Por que o noivo? E aqui vem outro ponto importante. O noivo é Cristo e a noiva é a igreja que espera Cristo.
Então já vi um contexto preparado. Vai haver um casamento. O noivo vai atrasar. E vocês estão convidados para o casamento. No caso, nós fazemos o papel das 10 virgens. Vocês têm a palavra na mão de vocês. A pergunta é a seguinte. Vocês vão ter o azeite? O Espírito Santo. Porque as 10 tinham a lâmpada. As 10 tinham a palavra. Mas foi o Espírito que preparou e manteve as 5 que entraram no casamento. Então isso é muito importante pra gente hoje, porque tem muita gente que só por estar carregando a palavra na vida há 10, 15, 20 anos, acha que já tá salvo. Mas não é só você ter uma Bíblia em casa. É você conviver com ela. Dia desses eu escutei uma aplicação sobre o Espírito Santo e como saber que Deus está... Como que eu ouvi o Espírito Santo? E foi muito simples a definição, que onde Deus está não há confusão. Está na Bíblia, inclusive, não é bíblico isso? Sim. E a confusão no sentido, você está em paz com a sua decisão, e aí voltando para as virgens de novo e aplicando para a gente enquanto virgens esperando o noivo voltar. A gente está em paz com a nossa decisão. E então saber se a gente está com azeite dentro da nossa lamparina é o seguinte, estou em paz? E isso remete a gente à lição que a gente estudou semana passada, né? Sim. Assim, a vida pode sair no estalar de Deus. No estalar de Deus ela pode ir embora. Assim, precisa estar em paz. Então, a forma de entender que o Espírito está em nós e que o azeite está dentro da nossa candeia é assim, estou em paz. Sim. Estar em paz nos parâmetros divinos e não nos nossos parâmetros. Né? Eu ia colocar isso depois da tua fala, tem razão. Desculpa. Imagina, não, você já puxou. Estar em paz nos parâmetros divinos, de estar utilizando as ferramentas de Deus, porque agora a busca pelo Espírito Santo é o contrário do que a geração de hoje está pregando. Eu sempre digo às pessoas que os nossos cultos e a busca pelo Espírito Santo, a busca por Deus, foi transformada em algo sensorial. Eu entro numa igreja preparada, ela tem que estar escura, com luzes lá na frente piscando, uma fumaça saindo do chão, uma música que se torna um verdadeiro mantra, né? E esse mantra é uma letra muito curta, com pouca teologia, que se repete dezenas de vezes ali a pessoa cantando, né? Aí a pessoa entra naquele, vamos dizer assim, naquele sistema, naquele êxtase, muito obrigado, entra naquele êxtase, é tomada por suas emoções, repetindo aquele mantra, começa a chorar, ai meu Deus, tive encontro com Deus. Amigo, desculpa, você não teve. Você teve um ambiente preparado tecnicamente para te levar à flor da pele nas suas emoções, para que você julgasse que recebeu Deus. O Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo é você estar estudando a palavra, é você estar numa vida de oração, é você estar se aproximando do Senhor todos os dias e de uma maneira, apesar de haver emoções racional, você buscar a presença de Deus em você. E participar, né, pastor? Ou seja, participar na missão também, né? Sim, exatamente. Conversar com outros, mostrar para outros e que as outras pessoas também vejam em você uma pessoa diferenciada, né? Exatamente. Porque não adianta a gente entrar lá, né, no salão jovem, com lá, fumaça né, saindo do chão, com fumaça, com tudo apagado lá. Olha, não adianta você entrar lá e sair, pronto, agora já fiz o que eu tinha que fazer, cumpri a minha função, sábado acabou, continua a minha vida. Não adianta. Acabou, não vivo com Deus os outros dias. E isso é meu questionamento com relação aos jovens. Eu vivo com Deus um dia na semana. Sou cristão porque fui na igreja um dia na semana. Amigo, você não é. Você é no máximo um mundano que vai na igreja uma vez por semana. Cristão vive com Cristo todos os dias. Exato. É muito mais do que uma experiência sensorial. Tá um marqueteiro do lado aqui, né? O ambiente é verdade. Quando a gente fala de vendas, a gente tem um público, uma geração, e você trabalha um script para que você possa inserir esse produto e você atinja a maior quantidade de pessoas. O Espírito Santo e as ações que ele promove em nós é muito mais do que uma experiência sensorial. É muito mais que uma percepção, é muito mais do que um sentimento, é muito mais do que você estar num ambiente e você ter uma experiência. O livro Cristãos em Busca de Êxtase fala todo esse assunto. As pessoas vão buscando experiências e quanto mais experiências vão buscando, mais elas querem experimentar como se fosse uma droga viciante. E o Espírito Santo não trabalha dessa forma. Me permita ler só um textozinho aqui, ó, Serviço Cristão, página 41, que eu anotei aqui na minha lição. Ó. A maior e mais urgente de todas as necessidades é um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Buscar esse reavivamento deve ser o nosso trabalho. Então, o Espírito Santo trabalha para reavivar, pastor Gabriel. E quando a gente trabalha as duas vezes, a tardância é para nós. Na ótica de Deus não tá atrasado. Na ótica de Deus é o tempo da plenitude, quando veio Jesus. Na plenitude dos tempos, Cristo veio.
Agora, qual que vai ser a plenitude dos tempos finais? Nós temos Mateus 24, que coloca ali algumas características dos sinais. Só falta um sinal, que é a pregação do Evangelho. O capítulo 25 trabalha a parábola das 10 virgens. Então, todo esse contexto nos mostra que o tempo está bem próximo. E o que eu estou fazendo para isso? Você está buscando esse reavivamento? O foco agora é no preparo. O preparo para a volta de Jesus. Agora aqui, pegando aqui o que o pastor Natanael falou, será que a gente deveria considerar uma tardância? Porque tem tantas pessoas, inclusive da nossa família, que ainda não escutou a palavra. Será que a gente não deve considerar realmente, assim como diz a palavra de Deus, uma paciência, uma piedade de Deus para que os outros escutem também? O último sinal que falta é a pregação do Evangelho. E para todo mundo. Todo mundo. Para todo mundo. Todo lugar. Então, Sim. eu faço parte ativa dessa pregação. Agora, para eu pregar o Evangelho, pastor Gabriel, Ruth não, Beth, desculpa. Beth, Tá perto do Simão, teclado ali. nós temos que o quê? Nos envolver. E como é que você vai se envolver se você não tem o Espírito Santo? Se você não foi reavivado pela palavra? Se você não se envolve na missão? E o jovem tem o jeito peculiar dele para engajar. Aqui temos que promover esse engajamento. O pessoal do Gabriel está aqui, na classe da Central dos Jovens. Como é que a gente faz isso? De uma forma diferente. Mas isso tem que acontecer. Claro. Ó, a gente tava... Eu fui, né, que eu estava na missão lá no Paraguai. Fui visitar. Você também teve, né, Gabriel? Não Não consegui, foi? fiquei doente na época. Putz, eu ia cara. visitar, eu fiquei doente. Eu fui fazer um bate-volta lá com o pastor Cláudio, foi muito bem. Mas eu, lá na missão... Tá foi a convidado segunda- para nossa missão na Amazônia. Vou lá. Vamos junto. Já fui em 2017, tô Vamos querendo, agora. morrendo de vontade de voltar. Vamos Amém. agora. Vai ser novembro, Então, vai ser novembro, 22 de novembro. Vamos contratar Sabe no por que ar que já. novembro é melhor Já pra tá mim? fechado, já tá fechado. Já está anotado Simão e Partiu. Tainá para Já a vai missão com a gente dos na homens. missão. Então fechou aí. Tá compromissado aqui, amor. A gente vai pra missão. Agora, É fato. A Tainá acabou de ficar Acabou de sabendo. ficar- Não, aí, quando a gente falou na igreja lá, a gente foi de propósito, porque a gente tá com intenção de ir mesmo. Amém. legal. Serão muito bem-vindos. Seremos. Até falei pra Tainá que eu vou comprar um Starlink, porque eu continuo trabalhando. E tem que ter Qualquer quem lugar, trabalha é. e tudo mais. Mas eu vou pra missão, a gente falou de Guiné-Bissau, vou comprar um Starlink móvel, a gente vai pra missão na África lá, ela fica lá na missão e eu ajudo com os recursos. Legal. Mas eu quero comentar, a gente estava lá no Paraguai e eu estava falando com o pastor Jefferson. E me incomodou muito o fato de que o diretor da escola, que não é uma igreja, uma escola adventista, né? Ele teve meio que uma trapaça, né? Ele não quis liberar toda a escola para a missão. Rola uma coisa mais ou menos assim. Sobre a prerrogativa de que a gente, os missionários, ia estragar a melhor escola da cidade. Quando o pastor me comentou sobre isso, eu falei assim, nossa, isso me deu uma raiva. Eu falei assim, eu ser feliz, né, cara? A gente viajou tanto para estar aqui para ajudar. Para ajudar, e o cara pensar nisso. E aí eu falei assim, pastor, a gente vai dar uma... Assim, Deus tocou no meu coração da gente... Vamos fazer mais. Sim. Vamos deixar muito melhor, que era o que os missionários já estavam fazendo. Eu falei assim, Sim. vamos fazer ainda mais. E foi. E o que eu quero comentar sobre isso, que a missão, ela não é exatamente sobre pregar para o nosso vizinho, para o nosso tio e tudo mais. Não é que a gente vai conseguir levar mensagem de fato para todos os lugares. E foi o pastor Jefferson que me disse, falou assim, cara, a missão, ela é de Deus. Não é ele quem vai concluir a missão. E a gente estar envolvido na missão é o preparo para a turbulência. Sim. E esse óleo, o Espírito Santo, que vai vir sobre nós, que a gente tem que estar, na verdade, se alimentando dele o tempo todo, é o combustível que a gente vai precisar no momento que o Espírito Santo não estiver mais conosco. Sim, muito bacana. Entendeu? Então, Na eu verdade, vejo a missão dessa forma. Ele vai estar Mas- com a gente sempre, o Espírito Sempre, Santo, né? mas A ação graça. dele de pregação, Isso, de isso. verdade, não vai É estar isso. mais intensa porque vai fechar a porta da graça. Obrigado pela colocação. Mas é mas é isso. verdade. O combustível nosso, estar envolvido na missão hoje, com esse meu entendimento, eu estou me abastecendo cada vez mais do Espírito Santo, porque depois que foi, irmão, já era. Muito bem colocado É que que a gente começa a pensar no seguinte, pessoal. Um detalhe crucial aqui para todos nós. Eu gosto muito de Atos 1, versículo 8. Mas quando ele fala, vocês recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da Parte terra. do micro para um Sim. macro, né? Exatamente. Nos versículos anteriores, os discípulos perguntam a Cristo assim, então vai ser agora que o Senhor vai estabelecer o reino? E ele fala, não vos compete... Eu gosto muito dessa resposta, eu já preguei sobre isso na igreja de vocês. Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus foi educado para dizer assim, não te interessa, vamos falar sério, não te interessa quando eu vou estabelecer o O dia e reino. a hora. O dia e a hora. Por quê? Eu gosto de pensar no seguinte,
A raça humana não tem autoridade sobre os eventos da volta de Cristo. A raça humana não tem autoridade sobre como Cristo vai chegar. A raça humana não tem autoridade sobre que dia Cristo vai chegar. A raça humana não tem autoridade sobre o que Cristo vai fazer quando ele voltar. A raça humana não tem autoridade nenhuma sobre esse evento. O evento pertence a Deus. Mas uma vez que o evento pertence a Deus, qual é nosso papel no evento? São dois. Primeiro, você pode decidir por fazer parte do evento como salvo ou como um perdido. Segundo, uma vez que você foi salvo para salvar. É por isso que o texto fala o seguinte: você recebe o Espírito, você se torna uma testemunha. O que o Espírito Santo faz nas pessoas? Ao contrário do que muita gente pensa que o Espírito Santo faz você pular, saracotear, rodar para um lado, rodar para o outro, não é isso que o Espírito Santo faz, né? João 14, aconselho quem está em casa até ler João 14, leu 15, leu 16, que vai trazer as funções do Espírito, vai falar sobre o seguinte: o Espírito ele te lembra de toda a verdade, o Espírito testemunha da verdade, e um papel que é muito bem lembrado, mas pouco vivido. Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo faz isso. Quando você deixa o Espírito Santo entrar em você pela primeira vez, e você o recebe, primeiro ponto, conversão. Ele transforma você. Você começa a conviver com isso. Já não é a tua vontade que importa, é a vontade de Deus que importa. Segundo ponto, você se torna testemunha. Perceba que no versículo 8, nas palavras de Cristo, você vai receber o Espírito, então vocês vão ser testemunhas. Por quê? Porque vocês vão estar vivendo com Deus e vocês vão testemunhar de Deus. A vida de vocês passa a ser um exemplo vivo do que eu tenho, que é Deus comigo. Então é diferente, entendeu? Não é aquele negócio assim, eu saio pra pregar, porque eu saio pra pregar. Não, meu amigo, você não tem que só sair pra pregar. Pregar é muito pouco. Deus quer que você saia pra viver. E nesse sentido, pastor, vem a questão do missionário. Das missões que são importantes. A contribuição é maior para quem vai. Com certeza. Não para quem está lá. Com certeza. Quem está lá, claro, vai receber lá uma escola melhor, vai ficar na África, na Guiné-Bissau, que tem projeto também para ajudar. Mas quem vai estar se envolvendo na missão, que é resgatado? Sim. Porque, na verdade, gente, vamos combinar aqui. O que é um pratinho de sopa para um cara que está uma noite no frio e o dia seguinte para ele? Como é que vai ser? Agora, para quem deu, para quem ajudou, isso muda a sua vida. É que a missão é muito mais para o missionário do que para quem está lá, definitivamente, porque isso transforma a gente, ajudar os outros transforma a gente. Isso também não deve nos tirar do dever de pregar, testemunhar. De forma alguma. Testemunhar. Não, né? Você falou, testemunha. Deus precisa de jovens que sejam testemunhas na faculdade, no trabalho, na hora de fazer um trabalho ali, o cara vai usar lá estava brincando do site intersticial, né? De fazer uma cola ou de burlar uma situação. Essa hora é a hora do testemunho. Os valores eles se manifestam na hora que ninguém está vendo. Justamente. Exatamente, muito bem colocado. E tem um detalhe crucial aqui, gente. Testemunhar não é ser a ONG que vai ajudar todo mundo. Tem gente que transformou o conceito de missão no conceito de que eu tenho que servir e ter uma ONG social, só com causas sociais. Caridade. Não é isso. Você viver a missão da Bíblia significa, de alguma maneira, você levar Cristo àquela pessoa. Boas ações e ações sociais fazem parte, mas não são tudo. Exato. Então você tem mais coisas para fazer, Deixa eu né? dizer uma coisa assim. Perdão, Beth, eu ia te cortar. Não, só ia falar algo muito rápido, que são coisas simples. O pastor sempre conta o testemunho da Sorriso. Da Sorriso. Algo simples, que a senhora sorria para as pessoas que entravam no elevador e conseguiu batizar a vizinha, e depois fizeram um pequeno grupo e mais pessoas. Então, Sim. eu acho que são coisas simples que a gente pode fazer, como tratar bem os outros. Simples. Exato. E levando no exatamente. extremo, assim, falando ainda no aspecto da missão, e também tudo isso está envolvido com preparo, né? Quando você vê um morador em situação de rua, uma pessoa muito necessitada, desde 2017 que eu entrei na missão e passei a praticar isso, uma vida missional efetivamente, eu parei de, na maior parte da situação, dar dinheiro ou comida para as pessoas em situação de rua. Porque o que elas mais precisam de verdade Sim. é atenção. Atenção, né? Então, assim, quando bate no semáforo, eu falo isso como exemplo mesmo. Acho que a gente tem que exercitar, claro, com os devidos cuidados. Mas, putz, alguém bateu no seu vidro, baixa o vidro e fala assim, eu não tenho. Não fica aqui assim, não, hoje eu não tenho. Cara, é um ser humano, você tem que trocar ideia. E ali é a sua oportunidade de mostrar Jesus para essa pessoa. Cara, e Simão, você falou uma coisa que meus amigos me zoam por isso. Porque às vezes a pessoa bate no meu vidro e eu baixo o vidro pra explicar pra ela que eu não carrego dinheiro. Porque eu não sei quem carrega dinheiro hoje, eu não carrego mais dinheiro. Eu resolvo tudo online, né? Os incas faziam isso. É isso. Se eu tiver uma moeda ou outra ali, por acaso, assim, por um importo muito grande, beleza, eu vou dar pra pessoa. Mas senão eu abro o vidro pra falar assim, cara, desculpa, eu não carrego dinheiro. Aí um amigo meu brinca comigo e fala assim, cara, mas você
você tem que falar, você não pode só gesticular, né? Você vai... Mas eu tenho essa sensação de que se eu fizer assim... eu nem me importei, Não né? se importou, cara. Eu quero mostrar pra ele assim, cara, eu me importei. O problema é que eu não tenho aqui pra te dar. Se eu tivesse, eu te daria. Sabe que esse importar, e pegando assim o pano de fundo da parábola, né? Cristo ele quer falar o seguinte, ó. Tô voltando, é assim, é simples. Tô voltando e o evento mais importante vai ser a minha segunda vinda. Sim. Eu quero que vocês fiquem preparados, fiquem atentos. Aí, atentos à pessoa que está no semáforo, atento ao cara que está no elevador, atento à dor da pessoa que sofreu e perdeu alguém, atento à desigualdade social, que você foi no Paraguai, outro foi na África. Então, assim, é coisas que a gente tem que equilibrar, né, pastor Gabriel? E aí vem a missão lá na Amazônia, a missão no Paraguai, em qualquer outro lugar. O missionário, ele é uma testemunha. Antes de ser missionário, se ele não for testemunha, não dá certo. Então, uma coisa que eu aprendi muito interessante, né? Antes de você servir na missão, você precisa servir na igreja local. Se você não serve na igreja local, se você não faz diferença na sua comunidade, não adianta querer servir na missão fora. Porque isso não vai sentido nenhum. Você tem que servir primeiro no seu local de influência para depois servir fora em outro local. A igreja local é um centro de treinamento. Né? Eu iria até mais profundo que isso. Em casa. Em casa, porque no caso a minha família, né, meu esposo, eu e meu filho, né, estamos servindo a Jesus, graças a Deus. Mas a minha família, meu pai, minha mãe, meus tios, ninguém é adventista. Então, o que seria se eu em casa fosse uma pessoa ruim? Sim. Só Que tipo serviria de para dizer, testemunho? aí a crente, né? Aí a crente. Que Ah. tipo de testemunho, né, Betinha? Que tipo de testemunho? Exatamente. E meninos, aqui é curioso, talvez alguém de casa esteja se perguntando assim, tá, mas como que eu recebo o Espírito? Né, a gente já falou muito sobre isso, mas Lucas 11, versículos de 9 ao 13, que é muito mal utilizado no dia a dia, é um texto muito emblemático sobre isso. Olha o que diz, tá? Lucas 11, versículos de 9 ao 13, é curtinho. Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Esse texto é mal interpretado, que as pessoas pensam, tá vendo? É só bater, é buscar, que Deus vai te dar o que você quer. Não. Não foi para isso, não é isso que está sendo escrito aqui. Está sendo escrito o seguinte, se você buscar, se você pedir, se você clamar, você for atrás, Deus vai dar para você o Espírito Santo. Isso é muito forte. Não são prosperidades. Né? Não é prosperidade, não é riqueza do mundo. Tem um monte de gente correndo atrás de Deus para falar assim, Senhor, me dá tudo que o mundo oferece. Cristo morreu nessa terra para te libertar do mundo. Não foi para te prender nele. Então por que ele estaria agora no céu te presenteando e te premiando com um monte de coisa que vai te acorrentar aqui, cara? Exato. Isso é um pensamento muito contrário. Pequeno, né? Até pode acontecer. De Sim. alguém com uma necessidade solicitar para Deus alguma questão material Física, né? para servir, pode acontecer. Mas não está implícito isso. Ele não veio para isso, para tornar a vida mais confortável. Ele falou, Sim. no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque ele venceu, a gente pode vencer. E a Sim. promessa é do Espírito Santo. Recebereis poder, esse é o poder. Qual que é o poder? Poder para libertação, não poder para ser influente, para ser famosinho, para ter mais coisas no Instagram ali, né? Instagrável. né? Instagramável. Tudo bem, faz parte, bacana. Tá com um profissional do marketing É, do seu tá nem lado. aparece. Olha aí. Mas não é só isso, tem que ser muito mais do que isso. É para Claro. tornar a vida do outro melhor. Que coisa Claro. melhor do que falar do evangelho, da vida eterna? Na lição da semana passada ficou um gancho que eu queria muito comentar. Que Abraão, que ele era um cara muito próspero, né? Foi o homem mais rico de toda a terra na época dele. Mas a lição destacou na semana passada que ele vivia em função do outro. A Sim. riqueza dele não era para ele. E uma vez eu escutei também sobre você ser um canal de bênção. Sim. E assim, você quer se prosperar no sentido da teoria da prosperidade, assim, beleza, você pode prosperar, mas você só vai prosperar no momento que você ser um canal abundante de bênção para a vida de outras pessoas. Porque você é o mordomo de Deus. E se você está realmente disposto a não reter a bênção financeira, material, Deus ele vai deixar passar por você.
E você vai ser um mordomo fiel. Se ele fiel um pouco, você vai fiel muito. Inclusive o texto bíblico não tá claro em Gênesis 12. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Se tu uma O que bênção. você tem uma bênção? E quem te abençoar será abençoado. Abençoado. Quem te abençoar vai ser abençoado. Exatamente. É isso que nós temos que ser. Por isso que a parábola trabalha ricamente esses detalhes, né? Sim. Ricos, assim, da vida, do cotidiano da época de Jesus, trazendo para nós, para nossos dias, uma lição importante de ser uma bênção, de estar nos preparando para receber o Espírito Santo, né? Exatamente. E ao recebermos ali esse óleo extra, o que é esse óleo extra? O que o Espírito Santo em nós nos ajuda a produzir nas pessoas? Amém. Interessante que Cristo ele tem um discurso que ele é único, né? Ele é bem, assim, como é que eu posso dizer, interligado, entrelaçado, indiferente à fase que ele está. Porque a parábola está em Mateus 25, mas em Mateus 7, Jesus já havia dito assim, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, no teu nome eu fiz milagres, eu expulsei demônios, no teu nome eu frequentei igrejas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o rei vai dizer, e eu direi, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Parece o final da parábola, não parece? Porque o noivo olha para elas e fala assim, desculpa, eu não conheço vocês. A história, ela não é inédita, né? Não ela é só se inédita. repete e muda os personagens. A gente falou disso na semana passada também, né? Exatamente. E Simão, você falou uma coisa que, de forma geral, a história do mundo parece ser cíclica. A gente olha para a história do mundo e a gente vai ver que lá no Éden nós nos perdemos. Depois a gente olha para a história de Sodoma e Gomorra. De novo, tudo errado, destruição mais uma vez. Pecado e afastamento de Deus. Aí você vai olhar para os patriarcas, pecado e afastamento de Deus. Você vai olhar para Israel, pecado e afastamento de Deus. Você vai olhar para o tempo de Cristo, pecado e afastamento de Deus. Então a gente não pode se enganar. A história do homem inteira foram de homens e mulheres que erraram seguindo suas vontades, deixando Deus de lado, se afastando do Senhor e se perdendo de uma salvação eterna. Então, às vezes, hoje a gente pensa que a gente está vivendo a novidade, estamos no século XXI, tudo novo, tudo diferente. Que nada, a gente está cometendo os mesmos erros. Exatamente, nada novo. Continua errando da mesma maneira e se afastando de Deus da mesma maneira. Tiago, ele fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E aí você vai lá para ver o que é o temor ao Senhor, quando Salomão fala que a sabedoria é você aprender com o erro dos outros, de alguma forma também. Sim. Né? Uma das Sim. formas de você exercer a sabedoria. Sim. Gente, uma vez que a história ela não é inédita, ela se repete inúmeras vezes, assim, Deus está falando em 66 capítulos. Exatamente. Talvez milhares de formas diferentes de dizer a mesma coisa. Assim, ser humano, aprende o que eu estou te dizendo. Porque é nesse momento que você vai transformar a tua mente e vai conseguir receber a unção extra. E eu costumo pensar assim, de fato, que quando a gente passa por uma situação difícil e a gente não consegue evoluir nela, e a gente tende a tomar a decisão mais fácil, que é eliminar essa situação da nossa vida e não tentar resolvê-la, ela vai voltar. Ela vai. Sim. De outro jeito. Então, assim, é Deus de inúmeras vezes, trazendo de volta, e de novo, de novo, e de novo. E a parábola das virgens é mais uma forma de dizer o seguinte, fica atento ao tempo, me busque, e se encha do Espírito Santo, porque na hora que acabar, acabou. Sim. Acabar, acabou. E, gente, já caminhando pro nosso final, nosso tempo tá acabando, vou contar uma experiência para vocês. Que gancho, hein? Acabar, acabou. Final. Acabar, acabou. Já é o final, já puxou aqui já. Último detalhe, já estourou o nosso tempo aqui, mas bem curioso. A lição termina falando que todos os recursos do reino estão à nossa disposição. Absolutamente. Recentemente eu passei por uma situação pessoal, minha esposa e eu. Estávamos orando por uma bênção e nós fizemos tudo o que podíamos ao nosso alcance para realizar determinado plano, receber determinada bênção, realizar determinado sonho. Tudo que podíamos, aspas, do ponto de vista humano. E um dia eu estou nas minhas orações e eu estou falando com Deus, mas Senhor, eu já fiz de tudo. A gente já tentou de todas as maneiras. A gente está, sabe, aquele diálogo com Deus assim, poxa, eu queria receber isso. E aí, no meu coração brotou aquele pensamento assim, não, você não fez de tudo. Por que não fez de tudo? E normalmente não fez. Normalmente não fez. Por que não fez de tudo? Quantas noites você passou em oração buscando o Senhor? Quantas madrugadas, quantos jejuns, quantos clamores, quantas noites em claro ou quantos pedidos, quantas vezes você se apresentou a Deus e foi clamando incessantemente, como Jacó pelejou com Deus para receber sua bênção, como Jesus quando se foi se preparar e estava no deserto, passou 40 dias e 40 noites em oração, e como tantos outros personagens que viveram o extraordinário porque decidiram de fato viver o incrível com Deus. Então às vezes eu vejo que eu fico olhando para minha história,
Nesse caso, nesse dia, eu estava pensando, poxa, eu pensei que eu tinha feito de tudo. Não, eu não fiz. Eu não fui justo com Deus porque eu não fui até o meu limite para realmente receber o milagre do divino. Mas E esse limite, muitas vezes, Gabs, ele tá na humilhação, né? Exato. E aí, assim, eu não consigo. Pai, faça por mim, porque me ajuda, eu não posso. Né? Exato. E assim, quando a gente fala que todos os recursos do reino estão à disposição, nós precisamos usar todos os nossos recursos para buscar isso que Deus está oferecendo, né? Todo o nosso empenho, exatamente, né? A gente olha para a Bíblia, e muitas vezes eu vi outro dia um pastor falando sobre isso. O que foi que Paulo descobriu que ele caminhava para a morte sorrindo, tranquilo? O que foi que João Batista descobriu que mesmo na cadeia as lágrimas não incomodavam, sabendo que iria morrer? O que foi que Pedro viveu com Deus, que mesmo indo para a cruz, ele falou assim, não, cara, me crucifica de cabeça para baixo, quando eu não sou digno nem de ter uma cruz igual a dele. Então, o que foi que essas pessoas viveram? Essas pessoas viveram uma busca intensa com tudo que tinham e receberam muito mais do que esperavam. Então, acho que a gente precisa aprender com essa parábola que nós precisamos buscar do alto tudo que Deus está disposto a nos dar, mas isso significa que nós vamos ter que muitas vezes renunciar e sacrificar tudo que nós temos. E isso vai trazer de nós pessoas diferentes. Por quê? Porque nessa renúncia e nessa busca, você está nas 5 virgens, que apesar de terem dormido, quando o noivo chegou, opa, minha lâmpada está aqui, está acesa, vamos para a festa, partiu o céu. O problema não foi o sono, o problema é o preparo. É o preparo. Novamente, assim, o que fica para mim de claro nessa parábola, estamos no final aí, é a questão o céu está esperando, Deus está esperando, eu e você, todos nós, o jovem que está aqui, a gente fala, eu quero participar disso, eu quero ser revivado, eu quero receber o Espírito Santo, eu quero ser um canal, né? Nós temos alguns canais, né? O canal da Mancha, ali, Panamá, depois ali, temos ali perto da Argentina, ali, o Mar del Plata, que é um canal que leva para algo maior. Um canal pequeno que vai desaguar em algo maior. Então, nós somos pequenos, mas Deus quer nos levar para uma experiência superior, infinita, maior, que vai transcender aqui, ó, vai encher essa garrafinha de água aqui novamente, ó, que é o Espírito Santo. Ele está esperando isso. Depende mais de mim, de buscar com sinceridade, com honestidade, esse revivamento, de priorizar. A gente fala, eu quero ir para o céu, mas está com as coisas da terra. Você não vê dedicando tempo na lição, estudando a Bíblia, testemunhando na missão. Você quer só acumular recursos aqui, pegando o gancho da lição semana passada, né, do rico. Então o problema não é a riqueza, o problema é no que a gente coloca o nosso tempo. E a palavra muito bem colocado, claro pastor. Muito bem colocado, pastor. Cristo não manda que seus discípulos brilhem. Ele fala que nós possamos deixar a luz dele brilhar através de nós. Mas nós já estamos terminando mais um Pega Lição. E eu espero você semana que vem. Mas antes de terminar, vamos para a oração final. Beth, você ora pra gente? Vamos orar. Pai amado que está no céu, obrigada, Senhor, por essa lição que nos faz perceber que precisamos nos preparar mais, Senhor. Precisamos nos envolver mais e realmente ter o Espírito Santo conosco. Permita, Senhor, que sempre estejamos envolvidos na missão e que, se ainda não estamos, busquemos como estar, Senhor. Amém. Te pedimos que nos ajude, que nos acompanhe, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pessoal. Obrigado pela lição fantástica. Obrigado você de casa. Até semana que vem, às 3 da tarde, aqui no canal da Associação Paulista Central. Um grande abraço. Valeu!